Eu estava planejando essa viagem familiar há meses. Desde que éramos crianças, nossa família nunca teve férias de verdade. Falávamos sobre praias, viagens de carro e cabanas nas montanhas de Campos do Jordão, mas essas conversas sempre desapareciam no silêncio. Desta vez decidi tomar as rédeas. Reservei a pousada perfeita perto da praia de Ubatuba. Lareira, vista para o mar, trilhas para caminhadas matinais. Paguei a maior parte com meu próprio dinheiro. Era minha forma de finalmente criar uma memória que importasse. Trabalho na mesma empresa de contabilidade há 5 anos. Economizei cada centavo possível dos meus salários para realizar esse sonho. Não é fácil guardar dinheiro no Brasil hoje em dia, mas consegui, centavo por centavo. Reduzi almoços fora, cancelei assinaturas de streaming, peguei menos Uber. Tudo para garantir que teríamos o melhor final de semana possível. Havia uma esperança silenciosa dentro de mim. Imaginava nossa família rindo em volta de uma fogueira, na areia, comendo moqueca preparada por nós mesmos, jogando banco imobiliário até tarde da noite. Imaginava me reconectar com minha irmã Fernanda, que tinha se distanciado desde que começou a namorar o Gustavo, aquele cara que trabalha com marketing digital e vive postando frases motivacionais no Instagram. Também sonhava em me reaproximar dos meus pais que tinham se tornado mais como colegas de casa formais do que qualquer outra coisa. Mamãe sempre ocupada com seu trabalho como professora, e papai cada vez mais quieto desde que se aposentou da Petrobras. Pela primeira vez pensei, talvez pudéssemos ficar próximos novamente. Talvez eu importasse. Na noite antes de finalizar o roteiro, recebi uma mensagem da minha mãe. A tela iluminou-se e li 2 vezes. Oi, filho. Só uma mudancinha. O Gustavo, namorado da sua irmã, vai no seu lugar. Ele é mais divertido e carismático. Achamos que tornaria a viagem mais animada. Fiquei olhando para a mensagem, minha garganta apertando. Respondi com uma palavra. Entendido. Então, abri meu notebook e cancelei toda a viagem. Não foi apenas a mensagem em si que doeu. Foi tudo o que estava implícito nela. Mais divertido e carismático. Como se eu fosse uma presença tediosa, um peso que a família precisava carregar. Lembrei-me de todas as vezes que ouvi minha mãe dizer à vizinha como o Gustavo era uma graça e tão cheio de vida. Eu sempre fui o filho quieto, o que preferia livros a festas, o que não tinha tantas histórias para contar nos almoços de domingo. A verdade é que nunca me senti totalmente parte da minha própria família. Cresci no interior de São Paulo, em Botucatu, onde meu pai trabalhava na refinaria e minha mãe dava aulas no colégio estadual. Fernanda sempre foi a estrela, boa nos esportes, popular na escola, cheia de amigos. Eu era o garoto que passava os intervalos na biblioteca, que gostava de matemática, que sonhava com engenharia enquanto os outros sonhavam com fama. Quando consegui entrar na USP, foi a primeira vez que senti que tinha feito algo que importava. Meus pais fizeram um churrasco, convidaram a família toda. Mas mesmo naquele dia, lembro de ouvir tia Márcia perguntar quando Fernanda iria prestar vestibular para medicina. O foco sempre mudava. Depois da faculdade, voltei para morar em casa enquanto procurava emprego. Consegui uma vaga em uma empresa de contabilidade em Bauru, a 1 hora de distância. Não era glamuroso, mas pagava as contas. Fernanda, por outro lado, mudou-se para São Paulo, capital. Começou a trabalhar com moda, conheceu gente importante. Cada vez que ela voltava para casa, era como se trouxesse um pedaço daquele mundo brilhante com ela. E agora, depois de todo o esforço para planejar algo especial, depois de todas as horas extras no trabalho para pagar pela pousada, depois de imaginar um momento em que finalmente seríamos uma família de verdade, fui substituído, como uma peça defeituosa que precisava ser trocada. Olhei pela janela do meu quarto. O mesmo quarto onde cresci, com as mesmas paredes azuis que meu pai pintou quando eu tinha 10 anos. Lá fora, o céu estava limpo, as estrelas visíveis como raramente são nas cidades grandes. Em Botucatu ainda dá para ver as estrelas. É uma das poucas coisas que sempre me trouxeram paz. Naquela noite não consegui dormir.
Fiquei rolando na cama, repassando a mensagem na minha cabeça. Mais divertido e carismático. As palavras queimavam como ácido. Abri o aplicativo bancário e vi o estorno do valor da pousada. R$ 2.870 voltando para minha conta. Dinheiro que economizei durante meses, abrindo mão de pequenos prazeres, tudo por um sonho que agora estava desfeito. Pela manhã, ninguém tocou no assunto. Tomei café sozinho antes dos outros acordarem. Peguei meu carro, um Gol 2010 que comprei usado quando comecei a trabalhar, e dirigi até o escritório. Era sábado, mas preferia estar lá do que em casa. Pelo menos no trabalho, eu tinha um propósito claro. Eu era necessário. Durante o trajeto pela rodovia Castelo Branco, com o sol nascendo sobre os canaviais, decidi que não mencionaria a viagem cancelada. Se eles não se importavam o suficiente para perguntar, eu não me importaria o suficiente para explicar. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. E assim foi como o plano que significava tudo para mim se transformou em nada. Como um castelo de areia levado pela maré, deixando apenas marcas na superfície que logo desapareceriam. Mas dentro de mim, algo havia mudado, permanentemente. Uma porta se fechou, e eu não tinha certeza se algum dia conseguiria abri-la novamente. Os dias seguintes foram vazios. Ninguém ligou. Ninguém perguntou por que a viagem foi cancelada. Não houve desculpas, apenas silêncio, daquele tipo que corrói não com barulho, mas com ausência. Eu continuava verificando meu celular, tolamente esperando que alguém entrasse em contato, que dissessem que tinham cometido um erro. Mas não o fizeram. Na segunda-feira, voltei ao escritório na Avenida Getúlio Vargas como se nada tivesse acontecido. O prédio comercial de 3 andares, com ar-condicionado que nunca funcionava direito e café sempre fraco na copa, tornou-se meu refúgio. Mergulhei no trabalho como nunca antes. Balancetes, declarações de imposto, planilhas intermináveis, tudo parecia mais suportável que o vazio que sentia em casa. "Tudo bem, Carlos?", perguntou Márcia, a recepcionista que já estava na empresa desde antes de eu nascer. Seu cabelo grisalho preso num coque e os óculos de leitura pendurados numa corrente eram tão familiares quanto a sensação de deslocamento que eu carregava. "Tudo ótimo", respondi com um sorriso forçado. "Fim de semana tranquilo." Ela sorriu, de volta sem fazer mais perguntas. Era isso que eu apreciava em Márcia. Ela respeitava o espaço das pessoas, não como minha família, que invadia quando convinha e desaparecia quando não. Durante o almoço, fui até o barzinho do Zé, aquele boteco simples na esquina, onde o PF custa R$ 18,90 e vem com direito a uma Guaraná Antártica. Sentei-me sozinho, num canto mastigando arroz, feijão e bife acebolado sem realmente sentir o gosto. Na TV pequena presa na parede, o Jornal Nacional mostrava algo sobre corrupção em Brasília. Algumas coisas nunca mudam no Brasil, pensei. Eu repassava cada palavra daquela mensagem na minha cabeça. Ele é mais divertido e carismático. Eu era tão chato assim, tão descartável. Não tinha ciúmes do namorado da minha irmã. Mal, o conhecia. Mas o fato de minha própria família achar que eu poderia ser trocado como uma almofada de sofá por alguém mais divertido fez algo dentro de mim quebrar. Meu celular vibrou. Por um momento, meu coração saltou pensando que poderia ser alguém da família. Era apenas uma notificação do Nubank sobre uma promoção de cashback. Patético como eu ainda esperava por algo, por alguém. A pior parte não foi a exclusão, foi a confirmação silenciosa de que eu só tinha valor para eles quando era útil. Eu planejei a viagem, paguei pela maior parte, e em vez de gratidão, eles entregaram meu lugar para alguém mais brilhante. A mensagem não era apenas sobre férias. Era sobre quem importava e quem não. Na quarta-feira, meu pai mandou uma mensagem casual. "E aí, filho, tudo bem? Preciso da senha do Netflix, mudaram alguma coisa aqui." Nenhuma menção à viagem, nenhum pedido de desculpas, nada. Como se o mundo seguisse seu curso normal, como se não houvesse um abismo se abrindo entre nós. Não respondi. Na quinta, encontrei Rodrigo,
Meu único amigo verdadeiro desde os tempos do colégio em Botucatu. Fomos ao shopping tomar uma cerveja no Outback. Ele já sabia da história. Contei tudo pelo WhatsApp. Cara, sua família vacilou feio, disse ele enquanto pedia mais uma Brahma. O barulho do shopping ao nosso redor parecia distante. Mas você não acha que cancelar a viagem foi um pouco... Pouco o quê? Perguntei, sentindo a raiva crescendo. Extremo, ele concluiu, evitando meu olhar. Eles foram babacas, mas todo mundo podia ter ido, inclusive você. Tomei um gole longo da minha cerveja. Você não entende, Rodrigo, não foi só sobre a viagem. Foi sobre como eles me veem. Como se eu fosse um obstáculo para a diversão deles. Rodrigo suspirou. Olha, eu te conheço desde que a gente jogava bola no campinho do Jardim Peabiru. Você sempre foi o cara que pensa demais, que leva tudo muito a sério. É por isso que sou substituível? Porque não sou a alma da festa? Não é isso que estou dizendo, ele respondeu levantando as mãos em sinal de rendição. Só acho que você deveria conversar com eles, dizer como se sentiu. Mas eu sabia que não conseguiria. As palavras ficariam presas na minha garganta. Sempre foi assim. Eu guardando meus sentimentos até que eles se transformassem em pedras dentro do meu peito. Enquanto Fernanda explodia em discussões acaloradas, eu me recolhia. Enquanto ela exigia atenção, eu me conformava com as sobras. No sábado, que seria o início da viagem, fiquei em casa. Desliguei o celular e maratonei todas as temporadas de Cidade de Deus, a série, na Netflix. Pedi pizza do pizzaiolo, aquela com borda recheada de catupiry que sempre foi minha favorita, e comi sozinho na sala. Meus pais tinham saído cedo, levando malas. Não disseram para onde iam, mas eu sabia. Eles foram para Ubatuba sem mim. Quando finalmente reativei o celular no domingo à noite, havia 3 mensagens da minha mãe. 45. Filho, estamos chegando na pousada agora. É linda mesmo. 21:30. O Gustavo fez amizade com o dono da pousada e conseguimos um desconto no passeio de barco amanhã. 22:15. Boa noite, está tudo bem? Você está muito quieto. Ri com amargura. Quieto? Eu nem estava lá. Como podia estar quieto? Era como se eles vivessem numa realidade paralela onde eu existia apenas como uma sombra, uma presença fantasmagórica, que nem precisava estar fisicamente presente para ser julgada. Não respondi nenhuma das mensagens. Em vez disso, abri o Instagram. Foi um erro. A primeira coisa que vi foi uma foto postada por Fernanda. Ela, nossos pais e Gustavo na praia, todos sorridentes, o pôr do sol de Ubatuba ao fundo. A legenda dizia: família é tudo. Ora amor incondicional, ora praia como as melhores people. Família é tudo. Exceto o filho que planejou e pagou pela viagem, aparentemente. Joguei o celular na cama e fui até a janela. A noite estava clara em Botucatu, e eu podia ver as luzes da cidade lá embaixo. Pensei em todas as noites que passei olhando essas mesmas luzes, sonhando com o dia em que finalmente me sentiria parte de algo, parte da minha própria família. No dia seguinte, segunda-feira, cheguei mais cedo ao trabalho. Enquanto digitava números numa planilha de Excel, tomei uma decisão. Abri o site de uma imobiliária local e comecei a procurar apartamentos para alugar. Era hora de sair da casa dos meus pais, de construir meu próprio espaço, minha própria vida. Talvez então, quando eu não estivesse mais lá, eles percebessem minha ausência. Ou talvez não. De qualquer forma, eu não estaria mais por perto para sentir a dor de ser invisível em minha própria casa. O silêncio após a tempestade não era paz. Era abandono. E eu finalmente entendi que precisava me salvar, porque ninguém mais o faria, por mim. Fiquei em casa naquele fim de semana. Eles foram para a pousada em Ubatuba. As fotos começaram a aparecer online. Alegria filtrada, sorrisos posados, o Gustavo no centro de tudo. Ele se encaixava nas fotos como eu nunca tinha conseguido. Eu não fui marcado, claro. Eu havia me tornado o fantasma em uma história que eu mesmo escrevi.
Encontrei um apartamento para alugar no Jardim Panorama, um bairro tranquilo a 20 minutos do centro de Botucatu. Era pequeno, mas tinha uma sacada de onde dava para ver o Morro de Rubião Júnior ao longe. Assinei o contrato na quarta-feira, 3 dias depois que minha família voltou da viagem. Eles nem notaram as caixas que comecei a arrumar no meu quarto. Foi na quinta-feira que minha mãe finalmente falou algo sobre minha ausência na viagem. Carlos, você anda tão calado, ela comentou enquanto preparava o jantar. O cheiro de alho e cebola refogados preenchia a cozinha. Macarronada, meu prato favorito desde criança. Está chateado com alguma coisa? Ergui os olhos do celular, onde estava justamente olhando o anúncio de uma geladeira usada no OLX. Nada não, mãe. É por causa da viagem? Ela mexia o molho, sem me olhar nos olhos. Pensei que você estava ocupado demais com o trabalho, por isso achamos melhor levar o Gustavo. A mentira saiu tão facilmente dos lábios dela que quase acreditei que estava louco, que tinha imaginado aquela mensagem. Mas não. As palavras estavam gravadas na minha memória. Ele é mais divertido e carismático. Claro, mãe. Trabalho. Voltei a olhar para o celular. Preciso resolver umas coisas, vou comer mais tarde. Levantei-me e saí da cozinha, ignorando seu chamado. No corredor, cruzei com meu pai que voltava do banho. E aí, filho, tudo certo? Ele perguntou como se fosse uma quinta-feira qualquer. Tudo ótimo, respondi continuando meu caminho até o quarto. Fechei a porta e me sentei na cama. Peguei o celular e abri mais uma vez o Instagram. Novas fotos da viagem tinham sido postadas, por Fernanda. Uma delas mostrava meus pais fazendo churrasco na área externa da pousada. Outra, o Gustavo levantando minha mãe nos braços na beira da piscina, ambos rindo como se não houvesse amanhã. A última era uma selfie de grupo na praia, com a legenda: "Melhor viagem da vida. Obrigada por tudo, família." O que mais doía não era ter perdido a viagem. Era ver como eles pareciam mais felizes sem mim, como se minha ausência tivesse liberado algo neles, uma alegria que minha presença sempre sufocou. Naquela noite, não desci para jantar. Ouvi batidas na porta uma vez, provavelmente minha mãe trazendo um prato, mas fingi estar dormindo. Na manhã seguinte, saí antes que qualquer um acordasse. No trabalho, pedi ao Sérgio, meu chefe, para tirar alguns dias de férias na semana seguinte. Algum problema, Carlos? Ele perguntou, ajeitando os óculos no nariz. Sérgio era um homem na casa dos 50, calvo, com um bigode grisalho e olhos atentos. Você nunca tira férias. Vou me mudar, respondi, simplesmente. Preciso de alguns dias para organizar tudo. Ele assentiu sem fazer mais perguntas. Outra coisa que eu apreciava no meu ambiente de trabalho: ninguém se metia na vida dos outros. No sábado, contratei uma Fiorino para levar minhas coisas para o novo apartamento. Não era muito. Uma cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha, meu computador, algumas caixas com livros e roupas. A mobília básica, fogão, geladeira, sofá, eu compraria aos poucos. Minha mãe me encontrou carregando a última caixa para fora. O que é isso, Carlos? Para onde você está levando suas coisas? Ela parecia genuinamente surpresa. Estou me mudando, mãe. Aluguei um apartamento. Como assim? Por que não nos disse nada? Seu rosto mostrava uma mistura de choque e mágoa que quase me fez sentir culpado. Achei que não faria diferença, respondi, colocando a caixa na Fiorino. Vocês parecem se divertir mais sem mim, não é? Ela ficou em silêncio por um momento, como se processasse minhas palavras. Então seu rosto endureceu. Isso é por causa daquela viagem? Meu Deus, Carlos, você sempre foi tão sensível, tão o quê, mãe? Tão chato? Tão sem graça? Tão diferente do maravilhoso Gustavo? Não coloque palavras na minha boca. Ela cruzou os braços. Você está agindo como uma criança, foi só uma viagem. Não foi só uma viagem, respondi, sentindo a garganta apertar. Foi você me dizendo que eu sou substituível, que eu não importo o suficiente. Isso é um absurdo. Ela levantou a voz. Claro que você importa. Você é meu filho. Então por quê?
As palavras saíram mais altas do que pretendia. Por que me substituir por alguém que mal conhecem? Por que dizer que ele é mais divertido, mais carismático? Como você acha que me senti lendo aquilo? Minha mãe olhou para os lados, preocupada que os vizinhos pudessem ouvir. Típico. A aparência sempre foi mais importante que os sentimentos na nossa família. Você está exagerando, ela disse baixando a voz. Foi só um comentário infeliz. Não significou nada. Significou tudo para mim. Fechei a porta da Fiorino e me virei para ela uma última vez. Vou indo. Tenho que organizar o apartamento. Carlos, não seja assim. Vamos conversar. Seu pai vai ficar arrasado. Meu pai nem vai notar que saí. Entrei no meu carro que estava estacionado logo atrás da Fiorino. Mandarei mensagem com meu novo endereço. Parti. Vendo pelo retrovisor minha mãe parada na calçada, parecendo menor e mais velha do que eu me lembrava. Por um momento quase voltei. Quase desisti de tudo e corri para seus braços como quando era criança. Mas algo dentro de mim tinha mudado. O cordão umbilical finalmente tinha sido cortado, mesmo que da forma mais dolorosa possível. Meu novo apartamento era pequeno, mas meu. Passei o domingo arrumando minhas coisas, colocando os poucos livros na estante improvisada que comprei na loja de $1,99, pendurando as roupas no guarda-roupa. À noite, sentei-me na sacada com uma cerveja Skol, olhando as luzes da cidade. Havia um silêncio diferente aqui. Não era o silêncio sufocante da casa dos meus pais, mas um silêncio que prometia possibilidades, recomeços. Na segunda-feira, recebi uma mensagem da minha irmã. Apenas um casual. E aí, tudo bem? A viagem foi ótima. Nenhuma menção à troca, nenhum reconhecimento. Era como se eu nunca tivesse feito parte dela. Como se eu nunca tivesse sido destinado a estar lá em primeiro lugar. Naquela noite, deletei todos os contatos da minha família do meu celular. Eu precisava desaparecer das pessoas que já tinham me apagado. 2 semanas depois, já estabelecido na minha nova rotina, trabalho, academia, algumas noites de cerveja com Rodrigo no espetinho do Toninho, recebi uma ligação de um número, que não reconheci. Era meu pai. Filho, por que você não atende nossas chamadas? Sua voz soava cansada. Mudei de número. Menti. Muito telemarketing. Sua mãe está preocupada. Ela diz que você saiu de casa por causa de alguma bobagem. Sobre a viagem para Ubatuba. Bobagem, claro. Minha dor era sempre minimizada, sempre tratada como uma reação exagerada. Não foi por isso. Menti novamente. Só precisava do meu espaço. Já tenho 27 anos. Ele ficou em silêncio por um momento. Bom, domingo. É aniversário da sua mãe. Vai ter um almoço lá em casa, churrasco. Sua tia Lúcia vem de Campinas. Fernanda e Gustavo também estarão lá. Meu estômago revirou ao ouvir o nome dele. Não sei se consigo ir. Estou com muito trabalho. É aniversário da sua mãe, Carlos. Fechei os olhos, sentindo a culpa e a raiva lutando dentro de mim. Vou tentar. Tente mesmo, ele disse, e desligou. No domingo, estacionei em frente à casa onde cresci. Podia ouvir música e risos vindos do quintal. Respirei fundo. Peguei o presente que havia comprado para minha mãe, um conjunto de toalhas de banho da Artex, nada muito original, e caminhei até o portão. No quintal, vi meu pai na churrasqueira, cerveja na mão, conversando com tio Paulo. Minha mãe arrumava a mesa com tia Lúcia, e lá estavam eles. Fernanda e Gustavo sentados juntos numa cadeira de praia, rindo de algo no celular. A cena perfeita de família feliz. Por um momento fiquei parado, observando-os de longe como se assistisse a um filme sobre a vida de outras pessoas. Uma vida da qual eu não fazia parte. O reencontro que eu tanto temia estava prestes a acontecer, mas de repente percebi que não haveria reencontro algum. Porque para se reencontrar, é preciso primeiro ter se perdido. E eu nunca estive realmente lá para eles, não é? Nunca fui verdadeiramente visto. Dei meia volta e voltei para o carro, levando comigo o presente não entregue
e a certeza de que algumas pontes, uma vez queimadas, deixam apenas cinzas no lugar onde um dia houve um caminho. Os meses passaram, num borrão. Me joguei no trabalho como nunca antes. O escritório de contabilidade na Avenida Getúlio Vargas se tornou mais meu lar que meu próprio apartamento. Comecei a aceitar todos os clientes que Sérgio me oferecia, inclusive aqueles pequenos empresários de Bauru e Avaré que ninguém queria por causa da viagem longa e do pagamento incerto. Carlos, você precisa descansar, disse Márcia certa, manhã me entregando um café extra forte. Seus olhos cansados por trás dos óculos mostravam preocupação genuína. Está aqui desde as 7 da manhã, são quase 9 da noite. Tenho que terminar a declaração do seu Ananias, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ele precisa disso para o empréstimo no Banco do Brasil amanhã. E ontem foi a padaria da dona Cleide, e antes de ontem o posto do Juca. Ela suspirou. Tem alguém te esperando em casa? A pergunta doeu mais do que deveria. Não, respondi secamente. Então não tem pressa, né? Ela sorriu triste e saiu, deixando o café ao lado do meu teclado. Não visitei meus pais no Natal. Ignorei a festa de 30 anos da Fernanda em janeiro. Recusei o convite para o churrasco de aniversário do meu pai em março. A cada mensagem não respondida, a cada ligação ignorada, eu sentia um misto de culpa e libertação. Era como arrancar um curativo lentamente. Doía, mas ao mesmo tempo trazia alívio. Minha mãe ainda tentava. Mensagens ocasionais, sempre superficiais, como se nada tivesse acontecido. Oi, filho. Está frio aí em Botucatu também? Aqui tá um friozinho gostoso de cobertor. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta. Sobrou um pouco se quiser passar. Aqui. Lembra do Juninho, filho da Marlene? Casou semana passada. A noiva estava linda. Eu lia tudo. Nunca respondia. Meu pai era mais direto nas raras vezes que entrava em contato. Sua mãe está chateada porque você não veio no Natal. O portão está com problema na fechadura. Quando vem aqui dar uma olhada? Fernanda está grávida, você vai ser tio. Esta última quase me fez responder. Quase me fez pegar o carro e dirigir até a casa deles para abraçar minha irmã. Mas então lembrei da foto dela na praia. Do amor incondicional para todos menos para mim. E a vontade passou. Rodrigo ainda era minha única conexão com o mundo fora do trabalho. Às sextas íamos ao espetinho do Toninho ou ao novo bar de cervejas artesanais que tinha aberto no centro, o Lupulada. Ele era cuidadoso para não mencionar minha família, mas uma noite, depois da quarta IPA, quebrou o protocolo. Encontrei sua irmã no shopping. Ele disse, encarando o copo. Ela perguntou por você. Tomei um gole longo. O que você disse? Que você está bem, trabalhando muito. Ele me olhou. Ela disse que está grávida. Eu sei. Você sabe? Ele pareceu surpreso. Meu pai mandou mensagem. E você não. Falou nada? Carlos, ela é sua irmã. E eu sou o que para ela? Rebati, sentindo a cerveja aquecer meu sangue. O irmão chato que foi substituído por um cara mais legal? Rodrigo suspirou, girou o copo entre os dedos. Olha, eu entendo você estar magoado, mas é um bebê, cara. Seu sobrinho ou sobrinha. Tenho certeza que o Gustavo vai ser um tio ótimo, mais divertido e carismático. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Você está se tornando exatamente o que eles pensam que você é. Rodrigo disse baixinho. Amargo. Fechado. Aquilo me atingiu como um soco, porque ele estava certo. Eu estava me tornando uma caricatura de mim mesmo, alimentando justamente a imagem que tanto me machucava. No dia seguinte comprei um presente para o bebê, um mobile de bichinhos da floresta, e deixei na portaria do prédio onde Fernanda morava com Gustavo, em Bauru. Não deixei cartão, não estava pronto para mais. Em junho, 6 meses depois de me mudar, recebi uma ligação do Hospital São Lucas. Minha mãe tinha caído da escada e quebrado o fêmur. A cirurgia tinha sido um sucesso, mas ela precisaria de cuidados. Meu pai, com sua artrite nas mãos, não conseguiria ajudá-la sozinho.
Peguei um dia de folga e fui visitá-la. O quarto do hospital tinha aquele cheiro característico de antisséptico e comida insossa. Minha mãe parecia menor na cama hospitalar, tubos e monitores ao redor. Quando me viu, seus olhos marejaram. Filho, ela murmurou estendendo a mão. Segurei sua mão, sentindo a pele fina e os dedos frágeis. 6 meses de silêncio desapareceram naquele toque. Oi, mãe. Como está? Se sentindo? Melhor agora. Ela sorriu fraco. Você veio. Claro que vim. Ficamos em silêncio por um momento. Havia tanto a dizer, tantas palavras engasgadas, tantas feridas abertas. Mas ali, naquele quarto de hospital, nada disso parecia importante. Fiquei sabendo da Fernanda. Comentei. Sobre o bebê. É uma menina, minha mãe sorriu. Vão chamar Sofia. Sofia. Minha sobrinha. Uma vida nova que não tinha nada a ver com mágoas antigas. Bonito nome, respondi. Quando meu pai entrou no quarto, nosso momento se quebrou. Ele me deu um abraço rápido e áspero, como se não soubesse mais como me tocar. Conversamos sobre coisas práticas, medicamentos, fisioterapia, adaptações na casa para a recuperação. Eu prometi ajudar financeiramente, já que o plano de saúde não cobria tudo. Era mais fácil falar de dinheiro do que de sentimentos. Voltei ao hospital mais 2 vezes antes da alta da minha mãe. Em cada visita, ficávamos um pouco mais à vontade como atores relembrando papéis esquecidos. Mas havia um abismo entre nós, criado não apenas por aquela viagem, mas por anos de pequenos cortes, pequenas exclusões, pequenos silêncios. Quando agosto chegou, minha mãe já estava em casa movendo-se com um andador. Eu ia visitá-la uma vez por semana, sempre aos domingos, sempre à tarde, sempre com um pacote de bolacha. Maria, sua favorita. Eram visitas cordiais, superficiais. Falávamos do tempo, das novelas, da política. Nunca do passado, nunca do futuro. Fernanda entrou em trabalho de parto em setembro, 2 meses antes do previsto. Sofia nasceu pequena, mas saudável. Fui conhecê-la no hospital, mantendo distância da comitiva familiar. Quando finalmente entrei no quarto, apenas minha irmã estava acordada, amamentando. Oi, disse baixinho, sem saber como agir. Oi no estranho, ela respondeu com um sorriso cansado. Vem conhecer sua sobrinha. Me aproximei e olhei para o pequeno embrulho em seus braços. Sofia tinha uma penugem escura na cabeça e bochechas redondas como as minhas nas fotos de bebê. Ela é linda, murmurei sentindo algo quebrar dentro de mim. Quer segurá-la? Antes que pudesse responder, Fernanda já estava transferindo o bebê para meus braços. Sofia era tão leve, tão frágil. Seus olhos se abriram por um momento, escuros e curiosos como os do meu pai. Olá, Sofia, sussurrei. Eu sou o seu tio Carlos. Naquele momento, segurando aquele pedacinho de vida, percebi como tinha me isolado. Como tinha construído muros tão altos que nem mesmo percebia mais a solidão. Tinha me distanciado tanto que minha própria vida parecia pertencer a outra pessoa. No caminho de volta para casa, dirigindo pela Castelo Branco com o sol se pondo sobre os canaviais, pensei em todas as noites que passei sozinho no apartamento, comendo miojo e assistindo reprises do Chaves. Em todas as manhãs em que acordei sem ter com quem compartilhar um café. Em todos os domingos vazios, preenchidos apenas com o barulho da TV. Eu dizia a mim mesmo que estava bem, que não precisava deles. Mas a solidão tinha um jeito de se infiltrar durante as horas quietas. Às vezes acordava pensando na viagem para Ubatuba, em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Imaginava versões alternativas da minha vida, onde eu era amado, priorizado, visto. Comecei terapia com a doutora Helena, não porque queria consertar o passado, mas porque precisava sobreviver ao presente. Ela disse algo que nunca vou esquecer. Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar mais são as que nos ensinam como a negligência é dolorosa. Também voltei a escrever. Contos, diários, poemas.
Era o único lugar onde minha voz não era substituída. Aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. Eu não estava curado, mas estava reconstruindo. Sozinho, sim, mas finalmente nos meus próprios termos. Quase um ano depois do incidente, recebi outra mensagem da minha mãe. Desta vez começou diferente. Cometemos um erro. Queremos conversar. Podemos nos encontrar? Pela primeira vez, eles admitiram algo. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Não sabia se queria abrir aquela porta novamente, ou se fazer isso apenas reabriria feridas que eu tinha trabalhado tanto para fechar. Era uma manhã de sábado em Botucatu. O inverno já se despedia, deixando no ar aquela promessa de primavera que o interior de São Paulo conhece bem. Dias mais quentes, jabuticabeiras carregadas nos quintais, o cheiro de terra molhada depois das últimas chuvas. Eu estava sentado, na sacada do meu apartamento, tomando café e folheando um livro, que a doutora Helena tinha me recomendado quando o celular vibrou. A mensagem ficou ali, piscando na tela como uma pedra no meio do caminho. Reli várias vezes tentando decifrar o que estava por trás daquelas palavras simples. Cometemos um erro. Não houve um mal-entendido ou você entendeu errado. Um erro. Deles. Não respondi imediatamente. Deixei ficar. Uma parte de mim queria gritar, perguntar por que precisaram de um ano inteiro para perceber o que tinham feito. Mas outra parte, a mais quieta, se perguntava se isso era o que parecia closure. Uma ferida aberta nem sempre fecha limpa. Às vezes precisa ser reaberta para drenar o veneno. Coloquei o celular de lado e fui até a pequena estante onde guardava meus livros. Entre romances desgastados e manuais de contabilidade, encontrei um álbum de fotos antigo que tinha trazido da casa dos meus pais. Sentei-me no sofá e comecei a folheá-lo. Lá estava eu, com 5 anos montado no tamanduateí, o cavalo do meu avô, em sua chácara nos arredores de Botucatu. Meu pai segurava as rédeas orgulhoso. Em outra, Fernanda e eu no parque aquático Wet n Wild, ensopados e sorridentes. Havia fotos de aniversários, natais, formaturas, momentos em que éramos, ou pelo menos parecíamos ser, uma família. Que tinha mudado? Quando o silêncio começou a se infiltrar entre nós. Foi quando entrei na adolescência e me fechei nos livros enquanto Fernanda brilhava nas festas? Foi quando decidi estudar contabilidade em vez de direito como meu pai queria? Ou foi simplesmente o acúmulo de pequenos momentos não ditos, pequenas expectativas não atendidas, pequenas decepções que cresceram até se tornarem um muro intransponível? Fechei o álbum e peguei o celular novamente. Digitei. Quando? E onde? A resposta veio quase imediatamente, como se minha mãe estivesse segurando o celular esperando. Que tal amanhã no almoço? Aqui em casa. Só nós. Só nós significava sem Fernanda, sem Gustavo, sem a pequena Sofia, que agora tinha quase 7 meses e já sentava sozinha, segundo as fotos que minha mãe ocasionalmente me mandava. Estarei lá ao meio-dia, respondi, sentindo um nó no estômago. No domingo acordei cedo e inquieto. Tomei um banho demorado, me vesti com cuidado, calça jeans escura, camisa azul clara, tênis limpo. Não queria parecer que estava me esforçando demais, mas também não queria parecer desleixado. No último minuto, passei no Empório São Carlos e comprei uma torta holandesa, a favorita do meu pai. Quando estacionei em frente à casa onde cresci, fiquei alguns minutos no carro, respirando fundo. A casa parecia a mesma. As paredes amarelo claro precisando de uma nova pintura. O jardim da frente bem cuidado graças à obsessão da minha mãe com suas roseiras. A velha goiabeira no canto do quintal. Mas eu não era o mesmo que saiu dali, 1 ano atrás. Toquei a campainha. Algo que nunca fiz quando morava ali. Minha mãe abriu a porta. Os olhos já marejados. Estava mais magra, o cabelo com mais fios brancos do que me lembrava. Filho, ela disse abrindo os braços. Deixei que me abraçasse, mas meu corpo permaneceu rígido. Oi, mãe. Entramos. A casa cheirava a almoço, feijão, arroz, bife, acebolado.
Meus pratos favoritos. A mesa estava posta na sala de jantar com a toalha bordada que só saía em ocasiões especiais. Meu pai estava na cozinha, mexendo uma panela. Quando me viu, largou a colher e veio em minha direção. Parecia mais velho, mais curvado. Seus olhos, normalmente sérios, pareciam cansados. Carlos, ele disse, estendendo a mão. Apertei sua mão, notando como estava áspera e fria. Pai. Sentamos à mesa em um silêncio desconfortável. Minha mãe serviu a comida falando o tempo, todo sobre coisas sem importância. Como as roseiras estavam bonitas este ano, como o vizinho tinha comprado um carro novo, como o preço do gás tinha aumentado. Finalmente, depois que os pratos foram limpos e a sobremesa servida, a torta holandesa que eu trouxe, meu pai pigarreou. Sua mãe e eu queremos falar sobre o que aconteceu. Coloquei o garfo na mesa e esperei. Ele começou. Mas minha mãe interrompeu. Nós erramos, filho. Sua voz quebrou. Erramos feio com você. O silêncio que se seguiu foi denso. Olhei para eles, 2 idosos, na casa dos 60, parecendo perdidos e pequenos na mesa grande demais. Por que agora? Perguntei finalmente. Por que depois de 1 ano? Minha mãe enxugou uma lágrima. Porque levou tempo para entendermos o que fizemos. Porque somos orgulhosos e teimosos. Porque dói admitir que machucamos nosso próprio filho. E o que exatamente vocês acham que fizeram? Eu precisava ouvir, precisava que eles nomeassem. Meu pai respirou fundo. Te excluímos, te substituímos, te fizemos sentir descartável. As palavras atingiram como pedras, apesar de serem verdades que eu já conhecia. Ouvi-las da boca dele fez algo dentro de mim se quebrar. E só perceberam isso agora? Não, minha mãe interveio. Percebemos logo depois que você saiu de casa. Mas não sabíamos como consertar. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava, completei. Eles assentiram envergonhados. O que mudou então? Perguntei. Minha mãe olhou para meu pai, que parecia estar juntando coragem. Eu tive um susto, ele disse finalmente. Achamos que era um infarto, fiquei 3 dias no hospital. Senti um aperto no peito. Por que ninguém me avisou? Porque eu pedi que não avisassem, meu pai respondeu. Disse que você estava ocupado, que não ia querer ser incomodado. Mas a verdade é que eu tinha vergonha. Vergonha de como te tratamos, de como eu te tratei. Foi só um susto, minha mãe acrescentou rapidamente. Apenas arritmia. Mas fez a gente pensar. Pensar em tudo que poderíamos perder. Olhei para meu pai. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em anos. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que ralhou quando reprovei em matemática no 7º ano, que nunca disse que me amava, mas que ficou acordado a noite toda quando tive febre aos 12 anos. Um homem falho e imperfeito, mas que, apesar de tudo, era meu pai. Por que vocês me substituíram naquela viagem? Perguntei, finalmente chegando ao cerne da questão. Por que disseram que o Gustavo era mais divertido? Minha mãe baixou os olhos. Porque somos estúpidos, filho. Porque Fernanda insistiu que seria mais divertido com o namorado dela e nós cedemos, sem pensar em como você se sentiria. Foi impensado. Foi cruel. Foi errado, meu pai acrescentou, a voz firme. Não há desculpa. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim, a criança ferida que ainda vivia dentro do adulto, queria gritar, chorar, exigir mais. Mas outra parte, talvez a que havia crescido neste último ano, percebia que eles estavam fazendo o melhor que podiam. Que admitir, o erro já era um passo maior do que muitos conseguem dar. Nós sentimos sua falta, minha mãe disse baixinho. A casa fica vazia sem você. Fernanda pergunta por você toda semana, meu pai acrescentou. E Sofia, ela deveria conhecer o tio. Pensei na minha sobrinha, no peso dela em meus braços naquele breve momento no hospital, no futuro que poderíamos construir.
se eu permitisse. Não estou pedindo que volte para casa. Minha mãe continuou. Sei que você tem sua vida agora. Só queremos fazer parte dela se você deixar. Olhei pela janela para o quintal onde brinquei quando criança. O balanço de pneu ainda estava lá, pendurado no galho da goiabeira, balançando suavemente, com a brisa. Não posso prometer que tudo voltará a ser como era, disse finalmente. Não sei se um dia será. Não queremos que volte a ser como era. Meu pai respondeu surpreendendo-me. Era insuficiente. Queremos algo melhor. Se você quiser tentar. Eventualmente concordei em ficar para o café. Conversamos. Realmente conversamos. Pela primeira vez em anos. Sobre meu trabalho, sobre meu apartamento, sobre a terapia com a doutora Helena. Falamos sobre Fernanda e Sofia, sobre a saúde do meu pai, sobre os planos da minha mãe de finalmente se aposentar no próximo ano. Quando estava saindo, já no fim da tarde, meu pai me acompanhou até o carro. Filho, ele disse, a voz rouca, sinto muito, de verdade. Olhei para ele, o cabelo rareando, os ombros curvados, os olhos que nunca souberam como mostrar o que sentiam, mas que agora estavam úmidos, e percebi que o perdão não é um interruptor. É uma escolha que você faz de novo e de novo. Não o abracei naquele dia. Não disse que tudo estava bem, mas escutei. Contei a verdade. O quão profundamente tinha me machucado, o quão invisível tinha me sentido, como tinha considerado cortar laços para sempre. E eles escutaram também. Talvez pela primeira vez em anos. Perdão não é um interruptor. É uma escolha que você faz de novo e de novo. Não os abracei naquele dia. Não disse que tudo estava bem. Mas escutei. Contei a verdade. O quão profundamente tinha me machucado. O quão invisível tinha me sentido. Como tinha considerado cortar laços para sempre. E eles escutaram também. Talvez pela primeira vez em anos. Nas semanas seguintes comecei a jantar na casa deles uma vez por mês. Eram encontros ainda tensos, cheios de silêncios desconfortáveis e conversas cuidadosas. Como dançarinos aprendendo uma nova coreografia, testávamos limites, encontrávamos ritmos. Nenhum de nós mencionava a viagem para Ubatuba diretamente, mas ela pairava como um fantasma entre nós, uma ferida que ainda estava cicatrizando. Numa dessas noites em dezembro, Fernanda apareceu de surpresa com Sofia. A bebê já estava com 9 meses, sentava sozinha no tapete da sala, batendo palminhas e balbuciando. Tinha os olhos escuros do meu pai e o sorriso largo da minha mãe. Desculpa não avisar, disse Fernanda, parecendo genuinamente constrangida. Achei que seria bom Sofia passar um tempo com os avós e com o tio. Observei minha irmã procurando sinais do antigo ressentimento. Mas o que vi foi apenas cansaço. O cansaço de uma mãe, de primeira viagem, de uma mulher tentando equilibrar carreira e família, de alguém carregando seu próprio fardo de culpas. Tudo bem, respondi, surpreendendo a mim mesmo. Posso segurar ela? Sofia veio facilmente para meus braços, puxando minha barba e rindo quando eu fingia que doía. Por um momento, o tempo pareceu parar. Era apenas eu e aquela pequena vida, sem o peso do passado, sem a ansiedade do futuro. Apenas o presente, preenchido pelo cheiro de bebê e pelo som daquele riso puro. Você é bom com ela, comentou Fernanda sentando-se ao meu lado no sofá. Sempre achei que seria. Olhei para minha irmã, a mesma que tinha crescido me ofuscando, com seu brilho, a mesma cuja sombra eu tanto tentei escapar. Fernanda, comecei, sem saber exatamente o que queria dizer. Sobre a viagem, eu sei. Ela interrompeu, os olhos baixos. Foi errado, totalmente errado. Por quê? A pergunta que vinha me perseguindo por mais de um ano. Ela suspirou, olhando para Sofia, que agora brincava com o meu relógio. Porque eu estava sendo egoísta. Porque Gustavo estava numa fase difícil no trabalho e eu queria animá-lo. Porque ela hesitou. Porque sempre foi mais fácil para mim conseguir o que quero, e eu nunca tive que pensar em como isso afetava você.
Sua honestidade me desarmou. E agora? Agora eu tenho uma filha. Ela sorriu triste. E percebo como era infantil. Como ainda sou às vezes. Como quero que Sofia cresça em uma família que se respeita, que se vê de verdade. Sofia soltou um gritinho alegre, como se concordasse. Onde está o Gustavo hoje? Perguntei, percebendo que ele nunca estava presente nesses jantares familiares. O rosto de Fernanda se fechou por um momento. Terminamos há 2 meses. Ele não estava pronto para ser pai, nem marido. A notícia me surpreendeu. Nas redes sociais eles ainda apareciam como casal. Sinto muito. Não sinta. Ela deu de ombros. Foi melhor assim. Ele ainda vê Sofia nos finais de semana. É um bom pai, só não era um bom companheiro. Naquela noite, quando voltei para meu apartamento, fiquei um tempo sentado no escuro, pensando em como a vida dá voltas. O namorado mais divertido e carismático não estava mais no retrato. A irmã brilhante estava lutando com a maternidade solo. Os pais estavam envelhecendo, confrontando sua própria mortalidade. E eu, o filho quieto e substituível, estava ali, ainda de pé, mais forte talvez do que qualquer um deles imaginava. No Natal aceitei o convite para a ceia na casa dos meus pais. Foi a primeira vez em quase 2 anos que estávamos todos reunidos em volta da mesma mesa. Minha mãe tinha caprichado. Peru, farofa, arroz com passas, aquela maionese verde com batata que só ela sabia fazer. Na sobremesa, rabanada e pavê, como sempre foi tradição. Um brinde, disse meu pai, erguendo sua taça de vinho. A família. Ergui minha taça também, olhando para cada um deles. Minha mãe, com seu novo corte de cabelo curto que a fazia parecer mais jovem. Meu pai, que tinha perdido peso desde o susto cardíaco, mas cujos olhos pareciam mais vivos. Fernanda segurando Sofia no colo, com aquela mistura de exaustão e amor que só mães conhecem. E Sofia, observando as luzes piscantes da árvore de Natal com fascínio. A família, repeti, deixando as palavras encontrarem seu próprio significado. Depois do jantar, enquanto minha mãe e Fernanda lavavam a louça e meu pai colocava Sofia para dormir no antigo berço que tinha sido meu, saí para a varanda dos fundos. A noite estava clara, as estrelas brilhando sobre Botucatu. Respirei fundo o ar fresco, sentindo um alívio que não experimentava há muito tempo. Posso me juntar a você? Virei-me para encontrar meu pai, segurando 2 cervejas. Aceitei uma, com um aceno de cabeça. Sofia dormiu? Perguntei. Como um anjo, ele sorriu. Tem seus olhos quando bebê, sempre observando tudo. Ficamos em silêncio por um momento bebendo nossas cervejas e olhando para o céu. Sabe? Ele começou, a voz rouca. Quando você nasceu, fiquei apavorado. Apavorado? Isso me surpreendeu. Sim, não fazia ideia de como ser pai. Meu próprio pai nunca foi presente. Trabalhava o tempo todo. Mal o conheci. Ele deu um gole longo na cerveja. Prometi a mim mesmo que seria diferente. Mas acho que acabei repetindo muitos dos erros dele. Você estava lá. Respondi, surpreendendo. A nós 2. Fisicamente, pelo menos. Mas não realmente presente, não é? Ele suspirou. Não do jeito que você precisava. Não respondi. Não era necessário. Sabe o que pensei quando estava naquela cama de hospital, achando que meu coração ia parar? Ele continuou. Pensei em você, em todas as vezes que não disse o que deveria ter dito, em como deixei você crescer achando que não era suficiente. Senti um nó na garganta. Pai. Não, deixa eu terminar. Ele se virou para mim, os olhos brilhando na luz fraca. Você sempre foi suficiente, Carlos. Sempre foi mais do que suficiente. Eu que não soube ver. Eu que não soube dizer. Ficamos ali, 2 homens crescidos, um quase chorando, o outro sem saber como reagir a uma vulnerabilidade nunca antes mostrada.
Você está dizendo isso agora, respondi finalmente. É um começo. Ele assentiu, engolindo em seco. É tarde demais? Pensei na viagem cancelada no ano de silêncio, nas noites solitárias no meu apartamento. Pensei também nos jantares mensais em Sofia em meus braços, no brinde à família que acabáramos de fazer. Não, respondi. Não é tarde demais. A conversa com meu pai naquela noite foi apenas o começo. Nos meses seguintes, nossa relação, toda a dinâmica familiar, na verdade, continuou mudando. Não voltamos a ser como éramos antes, porque isso seria impossível. Em vez disso, nos tornamos algo novo, algo que talvez fosse melhor. Fernanda começou a trazer Sofia para passar algumas tardes comigo. Descobri que gostava de ser tio, de ensinar coisas simples como o nome das cores ou como fazer bolhas de sabão. Minha sobrinha crescia rápido, logo estaria andando, falando, fazendo suas próprias descobertas sobre o mundo. Meus pais respeitavam meu espaço, nunca pressionando para que eu voltasse a morar com eles, mas estavam mais presentes de maneiras pequenas, mas significativas. Meu pai me ligava para pedir conselhos sobre o imposto de renda. Minha mãe mandava mensagens com receitas que tinha experimentado, fotos do jardim, notícias do bairro. Em abril, 1 ano e meio depois do incidente da viagem, Sérgio me chamou em sua sala no escritório. Carlos, estou pensando em abrir uma filial em São Paulo, ele disse ajustando os óculos. Precisamos de alguém de confiança para gerenciar. Pensei em você. A proposta me pegou de surpresa. Era uma oportunidade incrível. Mais responsabilidade, melhor salário, a chance de viver na capital. Mas também significava deixar Botucatu, deixar a família no momento em que finalmente estávamos nos reconectando. Posso pensar a respeito? Pedi. Claro, Sérgio sorriu. Mas não demore muito. O mercado não espera. Naquela noite, caminhei pelo Parque das Araucárias, tentando clarear a mente. O sol se punha sobre a cidade que sempre foi meu lar, pintando o céu de laranja e rosa. Sentei-me em um banco e observei as pessoas passando. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, idosos caminhando devagar. Pensei na família que tinha recuperado, nos laços que estávamos reconstruindo cuidadosamente. Pensei também no homem que me tornei durante aquele ano de solidão forçada, mais forte, mais independente, mais certo de quem eu era. A verdade é que perdão não significa esquecer. Não significa voltar ao que era antes. Significa aceitar o que aconteceu e escolher seguir em frente, sabendo que as cicatrizes existem, mas não definem quem você é ou quem você pode se tornar. Liguei para meus pais naquela mesma noite e os convidei para jantar no meu apartamento. Pela primeira vez eles viriam ao meu espaço. Cozinhei eu mesmo. Não era o melhor cozinheiro, mas me virava bem com um estrogonofe de frango e arroz. Pedi para Fernanda vir também com Sofia. Quando estavam todos sentados à minha mesa, contei sobre a proposta. São Paulo? Minha mãe repetiu, preocupação em sua voz. É tão longe? 2 horas de carro, mãe, sorri. Não é o fim do mundo. Você vai aceitar? Perguntou Fernanda, enquanto tentava fazer Sofia comer um pouco de purê de batata. Olhei para cada um deles. Para minha mãe, que parecia assustada com a ideia de me perder novamente. Para meu pai, tentando esconder o orgulho nos olhos. Para Fernanda, cuja vida tinha tomado rumos tão diferentes do que planejara. Para Sofia, que sorria com purê no rosto, alheia às complexidades dos adultos. Vou, respondi finalmente. É uma boa oportunidade. E São Paulo tem mais opções para cursos de especialização. Estou pensando em fazer pós em consultoria financeira. Vamos sentir sua falta, disse meu pai, surpreendendo a todos com sua franqueza. Eu também vou sentir a falta de vocês, respondi. Mas voltarei nos finais de semana, e vocês podem me visitar. São Paulo tem muitos lugares legais para levar Sofia. Ela vai adorar o zoológico, Fernanda sorriu. E o tio Carlos vai levar, não é? Sempre que quiserem, prometi. Depois do jantar, quando todos já tinham ido embora, fiquei arrumando a cozinha pensando na vida que me esperava.
Não seria fácil recomeçar em uma cidade grande, construir novas rotinas, fazer novos amigos, mas eu estava pronto. A decisão de aceitar o trabalho em São Paulo não era apenas sobre carreira. Era sobre escolher meu próprio caminho, sem amarras, sem ressentimentos. Era sobre perceber que eu poderia construir minha vida nos meus termos e ainda manter conexões com minha família. Não por obrigação, mas por escolha. 3 semanas depois, com o apartamento alugado para um colega de trabalho e as malas, no porta-malas do meu carro parei na casa dos meus pais para me despedir. Minha mãe chorou, é claro. Meu pai me deu um abraço longo, murmurando: "Estou orgulhoso de você, filho", no meu ouvido. Fernanda veio com Sofia, que agora já dava alguns passos, agarrada aos móveis. "Liga quando chegar", minha mãe pediu, pela 10ª vez. "Claro, mãe. É só uma mudança, não uma expedição ao Himalaia." Antes de entrar no carro, olhei mais uma vez para a casa onde cresci, para a goiabeira no quintal, para as roseiras da minha mãe, para a varanda onde tantas vezes me sentei sonhando com outros lugares. Não sentia mais aquela mágoa corrosiva. No lugar dela havia algo mais leve, mais maduro, a compreensão de que famílias são imperfeitas, que pessoas erram, que o perdão é um processo, não um destino. Agora, quando planejo algo, faço para mim mesmo. Viajei sozinho. Fiz amigos que parecem mais família. E aprendi que ser escolhido, por si mesmo, é a coisa mais poderosa de todas. Aquela mensagem pode ter começado tudo. Mas eu escolhi como a história terminaria.